Quando acabou de dar essas ordens aos seus 12 discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar a sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior, porém, quem é o menor no reino do céu é maior do que ele. Nós estamos no terceiro domingo do Advento e o texto proposto pelo calendário litúrgico para esta data é esse capítulo 11 do Evangelho de Mateus. E logo no início do texto, nós encontramos a afirmação de que João Batista está na cadeia e, estando preso, ele ouve falar a respeito das coisas que Jesus fazia. Logo de início, portanto, nós temos uma cena que é fruto da atividade de João, anterior ao início do ministério de Jesus, quando João anuncia a vinda do Messias, mas também João aponta, e eu estou falando obviamente de João Batista, João aponta um dos grandes problemas do principal líder político de Israel, que era Herodes, e ele é preso por causa disso. E portanto essa cena que nós temos aqui é fruto de duas atividades de João: o seu anúncio de Jesus, mas também a sua atitude diante de um líder político importante em Israel, Herodes, que é acusado por João de estar fazendo aquilo que desagradava a Deus. Esse foi o motivo dele estar preso a essa altura do ministério de Jesus. E é interessante a gente olhar para essa realidade de João, porque nós encontramos no próprio Evangelho a afirmação de que ele estava acostumado a viver em espaço aberto, tendo como companhia o sol, a lua, o céu azul, o vento e principalmente o deserto, que era onde ele anunciava a sua mensagem. A prisão, portanto, para João deveria ser quase que uma tortura, já que ele estava tão acostumado à vida com a liberdade. E aqui, dessa realidade de João preso, é que vai brotar a pergunta que vai aparecer aí no versículo 3. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Essa é a pergunta de João, por meio dos seus mensageiros, dirigida a Jesus. Será que João Batista tinha alguma dúvida sobre aquilo que ele mesmo tinha pregado? Ou será que os seus discípulos é que tinham dúvidas e ele manda então perguntarem ao próprio Jesus? Talvez João Batista tivesse pressa em entender aquilo que estava acontecendo, até porque, se você voltar ao texto onde surge a pregação de João Batista,
você vai perceber que a sua mensagem nem sempre combinava com a mensagem de Jesus. E eu digo isso porque na pregação de João Batista está sempre presente a perspectiva do juízo. Sempre você vai encontrar uma pregação que diz: arrependei-vos e crede, o fim ou a chegada do reino está próxima. E aí então a perspectiva da pregação de João vem sempre embutida em um tipo de juízo, em uma perspectiva em que as pessoas seriam julgadas por Deus e que deviam, portanto, mudar a sua atitude e deviam, portanto, crer na pregação que ele estava fazendo. Mas aqui nós temos um fato novo. O relato que chega a João Batista a respeito de Jesus, a quem ele estava anunciando, era um pouco contraditório com aquilo que ele falava. Os relatos sempre falavam de curas, de discurso de amor feito por Jesus, assuntos do dia a dia que estão presentes na pregação de Jesus, coisas pequenas para um projeto como aquele que João esperava, que era da transformação total de Israel. E então nós temos aqui a resposta de Jesus a essa pergunta feita pelos discípulos de João, e uma resposta que deve confirmar que o tempo novo, aquele que João estava esperando, de fato agora chegou com a proclamação da mensagem de Jesus. E a resposta de Jesus, portanto, não só deveria confirmar o seu discurso, o discurso de Jesus, mas também o de João, de que chegou um novo tempo, mas também dar ânimo para a situação em que João estava, sabendo que a sua morte era iminente. E não podemos nos esquecer que pouco tempo depois, João vai ser realmente morto a mando do Herodes, justamente porque ele continuava acusando Herodes de estar na contramão da vontade de Deus. E aí então nós temos a resposta de Jesus, e é uma resposta muito interessante. Em vez de ele dizer, fala para ele que eu sou, ele responde de uma maneira indireta. Ele diz: digam a João que os cegos veem, que os coxos andam, que o evangelho é pregado aos pobres, que até ressurreição está acontecendo. E aí isso nos faz lembrar de um outro texto que nós conhecemos muito bem, e que o próprio Jesus leu quando entrou pela primeira vez para participar de uma cerimônia, pelo menos naquela que é registrada no Evangelho, numa sinagoga. Ele toma o livro de Isaías e lê justamente isso, que o Espírito de Deus enviou para que ele pregasse e proclamasse a mensagem de salvação, a libertação dos cativos, a vista aos cegos e o ano aceitável do Senhor. E ele diz: hoje se cumpriu isso que eu estou lendo. Aqui Jesus faz exatamente a mesma referência. Diga a João que os cegos veem, que os coxos andam, que as pessoas estão sendo curadas e que o evangelho chegou até aos pobres. A resposta de Jesus, portanto, recorda aquelas palavras de Isaías que fazem referência ao tempo do Messias. E portanto Jesus está respondendo de maneira indireta que sim, ele era aquele que João estava esperando. E é interessante a gente perceber aqui que a missão que Jesus dá a esses discípulos de João não é vir e ver, mas ir e contar. Vá de volta para João e diga para ele, conte para ele. Em outras palavras, a expressão usada aqui é uma que nós conhecemos muito bem, é espalhar a boa nova. É exatamente a ideia do próprio Evangelho, e esse é o Evangelho. A chegada do reino de Deus faz com que cegos vejam, faz com que coxos andem, faz com que as pessoas sejam resgatadas em sua dignidade, e mais, que o Evangelho chegue a todas as pessoas. Eu tinha afirmado que a pregação de João nem sempre combinava, nem sempre coadunava tão bem com aquela que nós encontramos na boca de Jesus.
porque João tinha essa expectativa de que no tempo da vinda do Messias haveria juízo. E quando Jesus começa a pregar, em vez da proposta ser de juízo, é a de distribuição de bênçãos. E eu fico imaginando como é que deveria ser a reação de João Batista diante daquilo que Jesus mandou dizer a ele. Mas aqui encontramos a expressão de Jesus deixando claro que os caminhos que Deus escolhe são diferentes daqueles que nós muitas vezes interpretamos. Por isso, Jesus convida João a olhar os sinais e a perceber nesses sinais como Deus está agindo para salvar as pessoas. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para a expressão que aparece aí no versículo 6. Na nossa tradução, a expressão não dá muito o sentido e o peso que ela tem. A nossa tradução diz assim: e felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Mas ao pé da letra, a expressão usada aqui é: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Essa é a expressão ao pé da letra nesse versículo. João Batista e Jesus têm aqui percepções e estratégias muito diferentes, e daí a importância que Jesus dá a esse fato, mostrando que os planos de Deus são muitas vezes diferentes daqueles que nós entendemos, uma vez que o ministério de Jesus não combinava nem com a pregação de João, e mais, não combinava com as esperanças messiânicas da época dele. As pessoas queriam um libertador político, queria alguém que chegasse e libertasse Israel do poder do Império Romano, e Jesus vem e começa a pregar a respeito do amor. E aí muita gente olha para aquilo e diz: não era isso que a gente queria, não era esse o discurso que a gente esperava. Nós queremos guerra, nós queremos batalha espiritual, nós queremos vitória. E Jesus diz: você deve amar o seu inimigo, você deve orar por aquele que te persegue, você deve agir de maneira que agrade a Deus, e é isso que Ele espera de você. Imagina o escândalo que seria uma pregação dessa para quem tinha a expectativa de um libertador político, de um libertador que fizesse de Israel uma grande nação liberta do poder do Império Romano. E aí então nós vamos encontrar Jesus fazendo 3 perguntas diferentes ao povo, depois que aqueles emissários de João voltam para falar com ele. E Jesus faz 3 perguntas muito significativas. Está aí do versículo 7, parte do versículo 7 até o versículo 10. Ele pergunta o seguinte: o que é que vocês foram ver? Foram ver um caniço açoitado pelo vento? Caniço era uma planta muito comum na beira do rio Jordão. O povo de Israel conhecia muito bem, e era uma planta que se dobrava muito facilmente com o vento. E ao comparar João com o caniço, Jesus afirma que ele não era um homem qualquer, pois ele atraía multidões. E João não só não era uma pessoa comum, mas também, muito pelo contrário, era uma pessoa que não se deixava dobrar diante de qualquer pressão. A evidência maior disso é que ele estava preso, porque acusou o principal líder religioso e político de Israel de que estava pecando contra Deus. Fosse alguém que se dobrasse com o vento, fosse como um caniço, e ele diria: deixa quieto esse negócio, porque pode sobrar para mim, eu posso ser preso, e o que eu tenho a ver com o Herodes? Mas ele não faz isso. Vocês foram ver no deserto um caniço que se dobra com o vento? João não é dessa forma. João não se dobra, João não resiste àquilo que Deus manda ele falar. Foram ver, e a segunda expressão é essa: foram ver um homem com roupas finas e que mora num palácio? Não é essa a realidade de João também. O que o Evangelho diz é que ele se vestia com roupas simples, a sua comida era extremamente simples,
e frugal, e em vez disso, ele proclamava a mensagem no deserto. A simplicidade de João não o diminui, pelo contrário, ele fala sem temor e com qualquer pessoa, inclusive com Herodes. Portanto, também não é alguém que você foi ver como alguém com roupa fina e que mora num palácio. E a terceira pergunta, e mais importante das três: vocês foram ver um profeta? Profeta é a pessoa, ou era a pessoa, que recebia a mensagem de Deus e tinha coragem de comunicá-la. Profeta é aquele que tem a sabedoria e as palavras de Deus e uma coragem que só Deus pode dar. E João preenche esses requisitos. Os profetas e as profetisas do Antigo Testamento foram pessoas ousadas, e por isso a Escritura diz que todos eles foram mortos, porque não se calaram diante das coisas injustas da vida. Jesus e João são profetas, ambos enfrentaram as dificuldades de propor um novo jeito de viver e de se relacionar no mundo e com o mundo. E por isso Jesus vai dizer, versículo 11: de todos os homens, João Batista é o maior. João Batista não foi apenas mais um profeta, ele era também o mensageiro que Deus enviou a fim de preparar o caminho para a vinda do Messias. O trabalho dele marcou o fim do tempo dos profetas e da lei e de Moisés, e o começo do tempo do reino de Deus. Quando olhamos para todas essas expressões e esses detalhes desse texto, podemos perceber que, a exemplo de João Batista, é possível hoje não se deixar quebrar e agitar pelo vento da injustiça e da agressão a todas as formas de vida. É possível, como João Batista, resistir, mostrar força na fraqueza, perseverar na fidelidade à mensagem de Jesus, ter coragem para aplanar caminhos para que os sinais do reino possam ser vivenciados. Mas também aprendemos com Jesus. A exemplo de Jesus, podemos resgatar a dignidade das pessoas criadas à imagem de Deus, mas oprimidas por forças que as desumanizam e escravizam. Seguir a Jesus nos nossos dias é promover a presença libertadora do reino de Deus, que dá vida e dignidade a cegos, coxos, doentes e pobres. Essa é a missão da igreja, é para isso que Ele nos chamou, é isso que nós devemos agir e fazer na sociedade em que vivemos. Que possamos aprender com João Batista e possamos aprender com Jesus, e possamos ser, a exemplo de João e a exemplo de Jesus, aqueles que apontam a presença do reino de Deus que veio com o nascimento de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.